Olá, estudantes de segunda série, bem-vindos. Eu sou Adriano, professor de artes. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre teatro no Renascimento, parte número 1. Traçar as principais características do teatro no período do Renascimento e conhecer a comédia dell'arte. Então a gente vai ver a transformação do teatro. Nós estamos saindo de uma Idade Média, que era uma idade bem rígida, e estamos entrando no Renascimento, que é exatamente a época que o homem começa a ter uma certa liberdade. E o teatro, ocasionalmente, ele vai também ter essa liberdade. Então ele vai sair daquela coisa rígida, aquela coisa fechada, e vai começar a trazer aquela coisa do cotidiano. Então ele vai começar a pegar temas mais abertos, de certa forma, e os atores eles vão começar a fazer a improvisação, uma coisa que vai ser muito mais elaborada e uma coisa que vai dar muito mais liberdade para a atuação do próprio ator. Então a gente vai ver hoje, iremos analisar o teatro do Renascimento da seguinte forma. Vamos fazer 3 perguntinhas só para a gente entrar nesse clima. Pergunto para vocês, você já ouviu falar sobre a palavra Arlequim? Você conhece esse personagem Arlequim? Você já foi a algum teatro? Você já viu a movimentação do teatro? Sabe como funciona dentro do teatro? E você acha que na época de Leonardo da Vinci existia teatro? Será que nessa época do Renascimento o teatro ele era atuante? Estava existindo? Leonardo da Vinci de repente foi no teatro? Essa aula vai responder, gente. Então vamos ver, durante a Idade Média na Europa o teatro tinha um papel muito importante para a Igreja Católica. A situação se transformou no século XV, com a decadência do teatro ligada à religião, o homem passa a ser protagonista. O que está acontecendo? Nós tínhamos a Idade Média, pessoal. A Idade Média era um período que o teatro era utilizado exatamente para a propagação do ensinamento da Bíblia. Então nós tínhamos as procissões que aconteciam na Antiga Grécia, que eram procissões para Dionísio, contando a história do grande Deus. Aí, de repente, essas procissões passam para Roma, e Roma continua fazendo a procissão para os seus deuses, já deuses ligados à Grécia. E quando chega o catolicismo romano, que ele se une com Roma, ele pega as procissões e utiliza ela já fazendo a propagação da Bíblia Sagrada. Então, é uma mudança de forma de uso, mas a temática ainda continua sendo religião. Então, durante toda a Idade Média, estamos falando de 300 a 1350 depois de Cristo, mais ou menos, nós temos um teatro totalmente ligado à religião. Lá no finalzinho da Idade Média, começa a acontecer algumas coisas que na comédia dell'arte começa a ter uma soltura exatamente nessa temática. Essa soltura vai fazer com que o homem ele começa a ser protagonista, ou seja, o homem começa a pensar assim, por que não fazer um teatro retratando a nossa vida aqui, a nossa vida em volta, o que está acontecendo hoje na vila, aqui, o que está acontecendo aqui nesse bairro, o que está acontecendo nessa cidade, por que não retratar isso? E o homem começa gradativamente a focar nisso, deixar um pouco a religião de lado e começa a focar mais nas coisas que estão acontecendo à sua volta. E nós vemos em destaque a figura do bobo da corte. O bobo ganhou espaço no teatro renascentista e articula as dúvidas e certezas do momento de transformação ideológica. Muita gente não revela isso, pessoal, mas o bobo da corte, ele era um ator profissional. E esse ator profissional era o ator que tinha mais, vamos colocar, proximidade com o rei, porque ele era a única figura dentro do reinado que podia fazer uma crítica aberta ao rei. Se essa crítica não fosse ofensiva demais, ele continuava vivo. E normalmente esses bobos da corte, por serem profissionais, dão entretenimento, e eles eram entretenimento para o rei, e o público em si que estava junto ao rei era entretido como consequência. O bobo, ele concentrava seu trabalho sobre o rei, então ele queria que o rei tivesse uma reação. Então todo tipo de crítica, comédia, graça, piada, era dirigida diretamente para o rei. Então ele se tornava, de certa forma, um amigo do rei. E essa liberdade de ser amigo, ele colocava coisas polêmicas, muitas vezes, nessas piadas, e o rei tinha um tempo de análise disso. Então ele era a pessoa mais importante do reinado, se a gente for pensar dessa forma. Ele era uma pessoa que, se ele não pisasse na bola, vamos colocar dessa forma, ele continuava com a cabeça sobre seu ombro e continuava sendo uma pessoa influente sobre o rei. E isso vai partir exatamente com relação ao humanismo. O humanismo é quando o homem tem liberdade de pensar. Então nós temos agora uma pessoa que é um ator que vai dar essa liberdade para o rei pensar do que está acontecendo com o seu reinado. Então existe um período de reflexão sobre a mudança da época e o que teria que fazer com relação a essa mudança de época, e esse homem foi uma palavra-chave para esse tempo. Agora vamos fixar mais ou menos o que a gente viu até agora. Vamos fazer uma pequena pergunta. Qual a fundamentação, a diferença entre o teatro medieval e o teatro da Renascença? Nós vimos que tem uma diferença bem grave ali, inclusive uma diferença de tema. Coloque as suas palavras para mim e responda essa pergunta. Fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal? Manda para nós, tá bom? E nós vamos ver agora o que a gente chama de teatro acadêmico, ou seja, aquele teatro que ele é feito dentro de uma escola, começa a ser escolas teatrais, ou seja, o teatro começa a ser popularizado. Então, começa a ter a geração de atores e aqueles elementos principais do teatro, lá que nós temos ator, texto e audição, ele começa a ser evidenciada como elementos principais do teatro e eles começam a ser trabalhados. Então, nós temos aqui a reação ao teatro acadêmico, que surge na Itália, a pastoral de assunto campestre e tom muito lírico, com Orfeu de Angelo Poliziano, e a comédia dell'arte. Então o que acontece? Nós temos uma mudança de temática. Então agora a comédia dell'arte ela surge no cenário dentro dessa época moderna, que é do início do Renascimento. Lembrando vocês que no final da Idade Média a comédia dell'arte já estava existindo, sempre nas cidades interiores da Itália. A igreja fazia vista grossa, não olhava, porque eles sempre estavam no interior, então não atrapalhava ninguém, e eram feitos por famílias. Então famílias de atores que eles faziam personagens fixos e faziam por muitos anos, então eles tinham grande habilidade de representação e trabalhavam uma comédia exatamente de improviso, e ela vem acontecendo, e ela agora entra dentro desse período do Renascimento. Então, as encenações da comédia dell'arte baseiam-se na criação coletiva, faziam espetáculos teatrais populares, apresentavam nas ruas a partir de um canovatio. O que é o canovatio? O canovatio é exatamente um livro que ela tem as peças desse livro, só que ela não tem falas. Nós temos dentro do elemento formal o texto, nós temos duas divisões. Nós temos o texto falado, que é exatamente as falas, e nós temos o texto dramático. O texto dramático é a postura do ator. Então o Canovati só tinha postura. Então fala assim, personagem Arlequim vai entrar numa sala totalmente bravo. A Columbina entra nessa sala e está alegre. Mas não tem texto. Então quer dizer, as pessoas improvisavam o texto. E como era uma coisa coletiva, muitas vezes você estava no teatro de rua e você como estava assistindo, você muitas vezes era convidado a participar do teatro. Então, um personagem Arlequim, de repente, pegava a tua mão e tu colocava dentro ali da peça teatral, você participava. Então, era uma coisa totalmente solta. E nós, quando temos aqui, por exemplo, a peça Orfeu, desculpa, nós temos mitológicos. Então agora não é mais aquela coisa só da religião. Então nós estamos falando sobre mitologia, nós estamos falando sobre coisas da cidade, o assunto pastoral que acontece no dia a dia na cidade. Lirismo significa que é poesias faladas associadas ao teatro. Então nós temos essa liberdade temática que pode ter a participação do povo como uma coisa que você pode fazer assim de improviso. Ou seja, você faz uma coisa natural que surge. De repente surge uma piada e essa piada faz parte da peça ali naquele momento. Ou seja, um fato engraçado, de repente a pessoa está vindo ali fazer a peça, ela tropeça, cai, aquilo já faz parte da peça e dá continuidade através disso com os personagens. E nós vemos que o tema tinha como fontes as comédias antigas, pastorais, contos, peças populares eruditas, ou seja, tudo aquilo que vem de bagagem da antiguidade, ela é utilizado como temática nesse momento. Utilizavam máscaras e figurinos específicos para representar cada personagem. Esses eram passados de geração em geração e tinham suas características físicas, ou seja, nós tínhamos vários tipos de personagens que eles nunca mudavam, sempre eram os mesmos personagens, só que a improvisação sempre dava uma peça diferente. E por que era utilizado máscara? A máscara era utilizada para dar um tom caricato. Então, por exemplo, os enamorados não têm máscara, mas os vilões têm máscara, sempre aquele nariz grande, aquele olho grande. É uma coisa muito parecida que a gente vê hoje no Carnaval de Veneza. Então, aquela mesma forma de caracterização para exatamente dar essa coisa de caricatura era utilizado e se torna uma regra. E a regra é sempre personagens fixos dentro do improviso. E nós temos os principais personagens são divididos em 3 categorias. Zanis, que o Zani era o personagem da classe social mais baixa, eram os empregados. Isso aqui é um espelho, pessoal, muito da Idade Média. Na Idade Média nós tínhamos o quê? Os chefes e os empregados. Os chefes sempre tiravam proveito dos empregados e empregados tentavam sobreviver diante dos chefes. Então tentavam tirar de vez em quando uma vantagem para tentarem sobreviver. É a mesma coisa retratada aqui. Então os Zanis são os de classe mais baixa, são os servos. Os vec são aqueles que são a classe social mais abastada, são os patrões, e nós temos os enamorates, que são os amantes, aqueles que vão se casar, aqueles que namoram. Muitas vezes tem que namorar escondido porque o patrão ele pode não gostar muito. Às vezes o patrão se interessa pela empregada e os empregados eles namoram escondidos para não ter problema com o patrão. Que nem nós vemos agora nesse momento do teatro, nós vemos um William Shakespeare da vida, que vai fazer um teatro erudito, ele vai colocar Romeu e Julieta. Então a temática de relacionamento homem e mulher, que na Idade Média não existia, agora na Idade Moderna já está existindo e é uma coisa amplamente divulgada. E nós temos os personagens fixos, ou seja, esses personagens que vão aparecer aqui, que muitas vezes vocês vão ver lá na década de 20 e 40, dentro do Carnaval brasileiro, são personagens que eles vão estar sempre fixos
E digamos que as famílias que fazem a comédia dell'arte, de repente o pai da família, pai de família que faz o Arlequim, ele não vai fazer o Arlequim uma vez, mas ele vai fazer 20, 30, 40 anos o Arlequim. Então ele vai se tornar um expert dentro desse personagem. E cada um deles tem uma característica específica. O Arlequim é aquele personagem esperto, sempre tira vantagem, é o tal do galanteador. Nós temos a Colombina, aquela serva super fiel, mas super inteligente, sempre ela vai ver o momento de fazer a coisa certa. E nós temos o Pierrot, que é aquele inocente, aquele que todo mundo passa para trás, porque ele é um Caxias, aquele que sempre faz o certinho e nunca faz o errado. Nós temos também o Doutor de Pantaleão, dois patrões, sempre tirando vantagem de empregados em prol de si mesmo e muito avarentos. A característica dos dois, por isso que eles usam máscaras. E nós temos o Briguela. O Briguela é aquele cara que sempre é encrenqueiro, sempre está tentando usar da mentira, usar da discussão, mas sempre tenta fazer uma vantagem para ele. Nós temos mais dois, Capitão Escaramuche. Eles são considerados aqueles líderes militares, aqueles caras que são pessoas de vida militar, mas na verdade são covardes e mentirosos. Então eles sempre tentam levar uma vantagem e sempre tentam transparecer uma coisa que não são. E temos a Isabela. A Isabela é inocente, aquela moça que sempre está apaixonada. Ela é uma personagem-chave dentro todo esse conflito aqui. E nós temos o Horácio. O Horácio, o que ele é? O Horácio é aquele cara fútil, aquele cara que não tem papo, mas sempre é o exterior, sempre roupas bonitas e tenta sempre ser o galanteador, sempre tenta conquistar alguém e ele quer se apaixonar a todo momento. E nós temos o Pulcinella. Pulcinella é o personagem mais antigo de todos eles e é o personagem mais dúbio, ou seja, ele é baseado exatamente no Bobo da Corte, ele representa o Corcunda e ele pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do tipo da peça, ele fica como um contraponto. Se a peça tem muitas pessoas boas, ele é ruim, e se a peça tem muitas pessoas ruins, ele é a pessoa boa. Então, sempre, conforme vai ser a peça, ele vai ter uma designação. Certo? Diante disso que a gente falou, vamos fazer uma perguntinha rápida? Qual é o principal conflito existente em um espetáculo de comédia dell'arte? Responde para mim, qual que é o conflito básico? O que mais vai marcar a comédia dell'arte de separação entre personagens? Responde para mim, eu fico aguardando vocês até daqui a pouquinho.
Responderam lá, pessoal? Beleza, vamos seguir em frente. Pessoal, o que a gente viu hoje? A gente viu os aspectos do teatro da época do Renascimento, conhecemos um espetáculo de teatro popular chamado Comédia dell'arte. Qual que vai ser a grande transformação? A grande transformação é que nós temos a linguagem do teatro é uma linguagem específica. Então ela tem o ator, ela tem o texto e ela tem a audição. Então com isso ela tem elementos formais que estão presentes dentro desse teatro, mas eles eram vinculados à temática religiosa. Isso Idade Média. Quando nós chegamos na Idade Moderna, que é o Renascimento ele vai dar uma liberdade para o homem. O homem vai renascer no sentido dele ter liberdade de ter sua opinião e o teatro vai acompanhar isso. Então o que vai pegar? Vai pegar temas da pastoral, que são temas exigentes nas vilas, vai ter temas mitológicos, que faz parte da cultura dos países antigos, vai pegar as coisas do cotidiano e vai dar essa liberdade. Quando surge a comédia dell'arte, que ela vai surgir lá no final da Idade Média, que a igreja na época faz uma vista grossa, não olha, porque eles sempre andavam lá no interior das cidades italianas, fazendo uma comédia mais solta, quando chega no Renascimento, essa comédia dell'arte vai ganhar notoriedade. Tanto é que os grandes pessoas do teatro, eles começam a ver a comédia dell'arte e começam a usar ela como base. Tanto é que na idade, vamos colocar a idade contemporânea, nós temos jogos teatrais da Viola Spolin, ela se baseia na comédia dell'arte lá do passado. Então a gente vai ver que a comédia dell'arte vai ser uma influência para todo o teatro. E os eruditos começam a apreciar a comédia dell'arte e a comédia dell'arte começa a ter mais espaço. Mas ela ainda tem esse senso de comédia itinerante. Então ela vai trabalhar com o Canovaccio. O que é o Canovaccio? É aquele livro de improviso. Então a gente vai ter textos improvisados e uma arte participativa. Olha só, uma característica da arte contemporânea lá da década de 60 está na comédia dell'arte. Ou seja, você está assistindo uma comédia dell'arte com personagens fixos, de repente você é convidado a participar dessa obra, que é uma obra exatamente de improvisação. Então isso é o universo da comédia dell'arte, que vai ser uma grande transformação do teatro renascentista. Ok? Pessoal, espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa, tenhamos aprendido bastante coisa e nos encontramos na próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.